Quantos beijos serão necessários para que todos saibam amar? Quantos pássaros devem voar até a tempestade dissipar? São somente flores ao vento, são flores ao vento. Quantas notas vamos tocar entre os acordes e o tempo? Muito boa tarde aqui no Brasil, aqui 16 horas, você já está vendo aí o rei Mataca VII, então ele já está aí, daqui a pouquinho nós já vamos estar conversando com ele, vou fazer uma rápida chamada, hoje estou oficialmente assim pela Academia AEAP, pela questão da importância do assunto. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos, você está no Cinema e Artes, com Intercontinental Escritores, todos nossos irmãos ali da região do continente africano, para eles, para alguns ali é 8 horas da noite, outros da região Moçambique, pode ser até 9 horas, passando já 8 horas ou 9 horas. Então, nós vamos começar fazendo uma biografia, né, e chamando aí já vocês vão ter aí os assuntos, 1 hora de assunto com o rei Mataca, o Jorge, né? O Jorge, doutor Jorge, ele é escritor, advogado, gestor cultural, revisor, curador literário, jornalista e locutor. Então, teremos bastante assunto, né, nessa tarde aqui no Brasil e nessa noite ali para eles, lá daquela região. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, como que está? Podemos iniciar, podemos conversar. Jorge, né? Como que está? Tudo bem? Ele que é de Moçambique. Boa noite. Boa noite, Anselmo. Eu vou bem. Como é que você está? Isso. Consegue ouvir-me? Eu consigo ouvir. Estamos todos ouvindo. Teremos bastante participantes também, né? Pode ser que tenha participantes aí da tua região, aqui da minha região também, muitos participantes. Vocês estão no ar com Orlando Jorge Massa Engana, que é mais chamado e conhecido na região dele como o Rei Mataca VII. E é isso, ele é escritor, jornalista, advogado, né? Então ele tem uma carreira aqui muito bem formada, né? E muito bem conhecido, provavelmente bem conhecido na região ali de Moçambique e outras regiões ali do continente. Podemos começar, doutor? Bom, Anselmo, cá estou. Mais uma vez, agradeço pelo convite da Academia, o convite seu, de modo particular, para participar deste projeto das entrevistas com diversos escritores, de modo particular os escritores africanos, porque assim divulgamos o nosso trabalho, aprendemos com aqueles outros com quem interagimos e podemos fazer uma literatura que seja para a socialização do indivíduo, o indivíduo com quem a gente entra em contacto e o indivíduo que está dentro de nós. Tá certo. Bastante participante. Boa noite, Alcácia. Boa noite, Hélio. Alguns de Moçambique já entrando. Eu vou começar perguntando. Ele que é de moçambicano, da cidade de Chimoio, província Manica, né, pai de 3 casais,
licenciado pela Universidade Católica Moçambique, Nampula, e pós-graduado em Metodologia de Ensino pela Universidade Maputo. Foi gestor, né, desde 1998 a 2010, exerceu jornalismo, escreve prosa e poesia desde 1992. Vocês estão preparados aí para ouvir algumas prosas nessa noite e algumas poesias também, né, desse do escritor Jorge, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre o primeiro livro ali, provavelmente o primeiro da carreira, no início de 1992, né, os livros lançados, aí teve as antologias, mas nós vamos depois falar de antologia, mas vamos falar assim, dos livros agora. Primeiro, seria o Encontro Negros, é isso? Primeiro livro poético, Encontros Negros. Maquela, boa tarde, Maquela, também. Olha lá, os livros, está aí, ele já vai comentar sobre os livros dele, sobre o assunto, tá? Então, nós vamos estar conhecendo aí as obras desse grande escritor Orlando Jorge Massengano, que ele é doutor, é conhecido também como Rei Mataca, e é do continente ali, né? E é uma pessoa que tem bastante conhecimento, né? E já publicou esses livros, muita antologia, ele tem umas 10 antologias, né? O livro Mutepo, Poços, no Poço das Almas, poesia também, e Sussurro da Avó, 52 contos, fábulas, umas críticas social também, valorização, construção sociedade, enfim, bastante informação. Boa tarde, Michele Bueno. Essas obras eu estou mencionando os assuntos, algumas Encontros Negros, o assunto é sobre coletânea, sobre identidade, né, do povo africano, sobre paz, concórdia entre povos. Matupo, Poço das Almas, é poesia, identidade cultural e patriotismo. Sobre os sussurros da avó, são 52 contos e fábula, preservação de identidade cultural, uma crítica social e valorização do sujeito na construção da sociedade. Boa noite, Hélio Guerra, boa noite a todos que nos acompanham. Aí você vê algumas fotos, e aí ele já vai entrar no assunto do primeiro livro daqui a pouco. Aí também a questão da causa, nessa tarde, nessa noite ali para eles, nós vamos chamar a atenção pela questão das causas do continente, né? O Ambuque, o Anchaido e várias outras formas de estar contribuindo para a questão do continente e tudo, na verdade, que necessita. Nós abordaremos alguma pauta sobre legislação também. Aí está falando sobre o meu livro. Aí o meu livro é mais para frente, é outro assunto, é o livro que faz parte dessa causa, o Hamburgo e o Anchade. Mas vamos começar, Jorge, vamos começar pelo assunto do primeiro livro. Pois sim. Encontros Negros é um projeto de dois amigos, escritores moçambicanos. Na verdade, foi iniciativa do Ângelo Meleco, que é também um jovem escritor moçambicano de referência. Ele abordou-me no sentido de lançarmos conjuntamente um livro que fale sobre o resgate da identidade africana, que falasse sobre a necessidade de reivindicarmos a igualdade de tratamento entre povos. Então, a poesia que nós trazemos neste projeto são 25 poemas por cada um dos autores. Procura não propriamente exaltar apenas o africano,
mas dizer que o africano é igual a qualquer outro povo, que merece respeito e deve respeitar. E, obviamente, através do que nós escrevemos, o Ângelo Meleco e o Rei Mataca VII, nesse projeto, é uma série de reivindicações. Recordamos um passado antes da era colonial, em que os povos eram livres nas suas terras, com o seu modus vivendi, e depois reclamamos os efeitos do período colonial, em que algumas manifestações, em que alguns atos da identidade desses povos tiveram que ser forçosamente suprimidos. E depois trazemos nesse projeto Encontros Negros uma fase posterior, em que o moçambicano é um povo independente, mas que deve trabalhar todos os dias para garantir a efetividade da sua independência. Porque se não souber produzir para si, para a sua comunidade e também para exportar, estará na condição de ter que importar tudo. O que veste, o que come, o que ouve, o que lê, e não oferece a outros povos aquilo que ele tem de melhor. Se estamos numa sociedade globalizada, é preciso que nós nos conheçamos para que possamos dialogar com o outro. Senão, não teremos nada a dizer, pelo contrário, teremos apenas a absorver o que vem do outro sem capacidade crítica. Essencialmente, é o que esses dois escritores reivindicam em Encontros Negros, que é a paridade na relação entre as pessoas da sua comunidade, entre os indivíduos, os povos de várias comunidades, de várias nações. Muito importante, muito interessante as questões aí que ele colocou, que é o desenvolvimento econômico da sua região, do seu continente. É muito importante essa questão comercial da importação, exportação, né, esses laços, né, para o país, uns laços de efetivo econômico, para que haja um desenvolvimento, né, da sua nação, e também a questão comercial de produtos, né, que muitas vezes no país dele tem abundância, ou no nosso, e enfim, fazer todas essas questões comercial. Ele está mencionando isso sobre as questões econômicas, né, e produtiva do país, né? Quem está conosco acompanhando, boa noite, Elton Guiano, Lázaro Filho, Lila Freia, e então todos acompanhando, muitos acompanhando aí na sua região. Eduardo Pérez, boa noite, grande abraço a todos que estão nos acompanhando, Lázaro, Elton, Eduardo, sejam todos muito bem-vindos, né? Formem aí os grupos de vocês, mais para frente estaremos conversando com todos, assim espero, né? Então, aí você falou um pouco sobre Encontros Negros, isso aí é de 2023. Antes disso já tinha algumas antologias, não é isso? Como o Anselmo disse logo no início do programa, da entrevista, quando estava a apresentar-me, eu escrevo desde 1992. E vim escrevendo prosa e poesia neste tempo todo, mas apenas tive a oportunidade de lançar o livro em 2023, neste projeto com o Ângelo Meleco. Antes deste livro, já ia dialogando com outros autores, participando de várias associações juvenis, sobretudo, e de literatas também, e fui construindo os meus textos em função das minhas constatações sociais.
E para além deste livro, surgiram oportunidades para fazer constar os meus textos em antologias publicadas por outras entidades. Algumas dessas entidades lideradas por pessoas que eu conhecia e outras apenas por conta das pesquisas que eu fui fazendo, buscando conhecer outra gente, outras formas de divulgar a literatura, fui conhecendo entidades que se interessavam em divulgar a literatura, no caso a poesia, as narrativas, e fui lançando os meus textos. E por via disso, algumas antologias a que eu concorri, não pude estar lá, não pude constar, mas muitas outras os meus textos constam. Tanto é que, neste momento, eu tenho produções minhas, poesias, contos, fábulas, em 10 antologias. Dessas antologias, um certo número são de produtoras ou editoras moçambicanas e também antologias de editoras brasileiras. E nessas antologias eu tenho me cruzado com autores de expressão portuguesa de vários pontos do mundo. Os dos PALOP, que são países africanos de língua oficial portuguesa, os da CPLP, que vão para além dos países africanos, onde encontramos o Brasil, e por via disso venho tendo links com vários autores que me permitem aprender outras técnicas e divulgar também o meu trabalho. E nessa comunicação, por que não divulgar também ou estabelecer pontes para divulgar o trabalho de outros autores moçambicanos com quem eu tenho um contato direto e que precisam também de projeção. Entendo eu que, como autor e como uma nação, não sou capaz de ser representativo apenas eu, daí que é preciso encontrar formas de arrastar outros mais para encontrarmos outros palcos, outras plateias, mostrar aquilo que é de Moçambique, aquilo que é de África e também poder receber o que é de outras nações, porque esta troca de conhecimentos entre povos apenas faz com que ambos povos cresçam, se desenvolvam e sejam mais humanos. Muito bem. Esse é o sentido literário, né, um sentido universal, fraternal, né, do qual é o papel que ele desempenha, né, na região dele, e agora ainda mais assim na questão intercontinental, nós estamos trazendo aí as obras, né, desse grande escritor, e essa liderança, esse trabalho dele, que é um trabalho, assim, como vamos dizer, é um trabalho satisfatório, nobre, mas que requer também requer o papel, né, daqueles que fazem parte, né, de um sistema governamental ou até da ONU, do qual nós vamos anunciar aqui, né, em parte do programa, estaremos anunciando, na atenção das legislações e questões de cumprimentos, né, dessas legislações, no sentido ali daquele continente, né, olhar para essas questões com uma atenção um pouco mais especial. Eu sei que tem sido feito, a gente acompanha, sabemos que sempre tem sido feito em algumas etapas, de alguma forma, sempre uma forma humanitária de ajuda, mas é preciso estar sempre com uma atenção especial a esse continente por uma questão de legislação e atendimento à criança. Então, nós vamos voltar essa atenção a questões culturais e também às questões da criança e legislação de proteção a essas crianças e as suas dificuldades. Nós vamos entrar mais para frente nesse assunto,
E aí, vamos falar, então, agora, o Poço das Almas, é poesia, né? Poesia com sentimento patriótico, falando da nação, é isso? O Mutepo no Poço das Almas. O Mutepo é uma expressão de uma língua africana, que é o Chitewe, que é da região onde eu nasci, província de Manica. Talvez o Anselmo o conheça, já tenha visto. Na região, nas zonas rurais, onde as famílias não têm água canalizada, recorrem aos rios, aos lagos e aos poços. Muitas das vezes esses poços são artesanais, não têm mecanização. E as famílias, as pessoas, o que é que fazem? Têm um balde amarrado a uma corda que permite jogar o balde para o fundo do poço e poder tirar a água. Então, aquela composição entre o balde e a corda é o mutepo. Mutepo no Poço das Almas. Por quê? Porque o autor, Rei Mataca VII, entende que para você poder defender uma causa, deve conhecê-la. Para que eu possa defender os direitos do meu povo, eu tenho que conhecer o meu povo. É preciso pesquisar, é preciso ir a fundo. E é esse descer como mutepo ao fundo do poço para trazer a sabedoria ancestral, trazer a sabedoria do meu povo, trazer a sabedoria daquele cidadão que ainda está em vida e tem muita coisa a informar. E tudo quanto ele tem a informar é capaz de contribuir nos processos de desenvolvimento das pessoas e da sociedade, no processo de desenvolvimento da nação. Este é o principal mote, a principal causa do livro Mutepo no Poço das Almas. Convidar a que o meu leitor vá buscar a essência das demais vivências para que possa reclamar ou possa defender uma causa. Um exemplo muito simples. Nós não temos legitimidade para reclamar do Estado melhores condições de vias de acesso, melhores condições de unidades sanitárias, se nós nos recusamos a ser contribuintes. Não pagamos os impostos que sustentariam esses serviços. Então, eu tenho que ser o principal agente de desenvolvimento da minha comunidade, do meu país, de modo a que eu também seja um agente de cobrança, de responsabilização do Estado, das instituições, da família. Porque se eu não sou parte da solução, certamente serei parte do problema. E este livro convida a que nós sejamos partes da solução, mas temos que identificar o problema para saber como ou com que estratégias resolver esses mesmos problemas. Então, o Mutepo no Poço das Almas é olhar para dentro de mim mesmo, olhar para a realidade da minha nação, da minha comunidade, da minha família e unir forças para que conjuntamente possamos resolver esses problemas, possamos dar mais vivacidade ao melhor que nós temos como indivíduo e como comunidade. Muito bem. Uma excelente colocação, né, que ele está fazendo. Intrinsecamente, podemos até dizer que é algo onde o ser humano volta-se a si mesmo, né, é uma questão até assim espiritual, de que volta-se a si mesmo e dentro da sua realidade possa desenvolver e criar
né, e ter formas ali de ir avançando, né, através da sua profissão, sua escrita, a poesia, né, ou até mesmo a arte, a dança, a música, enfim, utilizando dentro dos seus meios a forma em que possa, né, transmitir, né, a sua realidade e o ansejo, o desejo de um povo, né, que é o essencial, a essência de uma nação. É sobre isso que nós estamos falando, porque a essência da nação, né, é a liberdade do povo de uma forma mais expressiva, né, e de uma humanidade mais completa, vamos assim dizendo. Isso é um desejo normal do ser humano, né, e de toda a nação. Então, estar livre de uma forma a escolher os seus caminhos e poder, né, desbravar fronteiras, conhecer outras regiões e levar, né, levar a sua história também a ser conhecida de uma forma digna, né, de uma região muito importante, né, com 54 países nesse continente, um continente enorme, desde ali da África do Sul, do Mandela, Moçambique, toda essa região, e várias outras regiões. Está chovendo bastante hoje aqui. Então, é importante dessa nação ter, né, ter o olhar, né, de cada país, olhar ali pelo sistema da Organização das Nações Unidas, a fim de cumprir a legislação. Não é fazer algo que não tenha sido feito, não é. É cumprir o que já existe. Quando falamos de legislação, nós falamos, eu acho até que vou mencionar um pouco já, que nós entramos nesse fator, né, a lei, há várias questões legislativas, né, deixa eu pegar aqui para nós mencionarmos, ó, desde 1989, toda criança abaixo de 18 anos, né, os 10 princípios, né, com base consolidada em 54 artigos de 1959, os direitos, igualdade, proteção especial, identidade, saúde e bem-estar, educação, lazer, proteção contra a exploração, direito à família, liberdade de expressão. Então, dentro desses direitos universais, nós estamos agora mencionando o direito universal humano, que está na ONU, né? Nós estamos chamando a atenção para você que está nos ouvindo, seja governante, sejam, né, alguns órgãos, né, tanto brasileiro ou outros países, para a atenção do cumprimento, né, de uma legislação já existente desde 1959. Repito, 54 artigos mencionando o direito dessas crianças que está constando direito, igualdade, proteção especial, identidade, saúde, bem-estar, educação, lazer, proteção contra a exploração, direito à família e liberdade de expressão. Então, está mencionado, e também a questão, agora voltando à questão Brasil, né? Vou aqui mencionar aqui também, ó, a Lei 8.069, 1990, garante a proteção integral de 0 a 17. Então, várias informações sobre essas questões legislativas, né, de ordem nacional de cada país e também pela ONU. Então, a legislação ela é boa e bem válida no total cumprimento dela. Então, é nesse sentido que estamos falando e mencionando. E esse ilustre escritor, doutor, que também luta e ele lidera, né, a sua região com o seu trabalho, jornalismo, locutor, e várias, né, você está conhecendo parte da história dele, né, através do nosso aqui programa Intercontinental, tá? Então, nós estamos mencionando, estamos novamente
o nosso, o nosso boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Dos participantes, né, que estão nos ouvindo, o Emerson, o Carlos Almeida, o Pedro Chemane Júnior, que é da região. Grande abraço a todos. A atenção que eu peço no sentido de compartilhar os assuntos, né, aqui postos, né, nessa noite para o povo do continente, desses assuntos, não só a questão literária dos escritores e as suas obras, mas a questão ali do país também. Vamos falar um pouco também Sussurros da Avó, 52 contos e fábulas. Pois, Anselmo, da legislação universal, a legislação brasileira que esteve a citar, Moçambique também tem uma preocupação enorme para com os direitos da criança, tanto é que a Constituição da República já prevê direitos especiais, o quadro legal de legislação sobre os direitos da criança, que traz matérias específicas, a lei da família, o nosso Código Penal também traz matérias específicas para a proteção da criança e para sancionar quem viola esses direitos. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos também é um instrumento que o legislador, o jurista moçambicano, o cidadão moçambicano usa para a proteção da criança, proteção da família. Esteve agora há pouco o Anselmo a dizer que está a chover muito aí na sua região. Nós tivemos no mês passado chuvas enormes na região sul. Temos as províncias de Maputo e de Gaza, com muitas famílias ainda desalojadas. E nisso estão muitas crianças também desalojadas. E tem havido um esforço por estes dias. Há ameaças de um ciclone na zona sul e centro de Moçambique. E há muita criança que está numa situação delicada e há muito interesse dos moçambicanos em colaborar para minimizar o sofrimento dessas pessoas. E entre estes moçambicanos e outros cidadãos de outros países que estão a ajudar, existem também os escritores. Os escritores que alguns estão a doar seus livros, outros que estão a vender e a reverter o valor das vendas para a caridade, e há também aqueles que encontram um tempo para ir aos centros de acomodação para ler um poema, ler um conto, fazer teatro, fazer um bocado de música. São as várias formas de os artistas se afirmarem em sociedade, não apenas na componente lúdica, quando tudo está bem, mas também e principalmente quando o povo está em lágrimas. Os artistas, os escritores e todos mais das artes têm que se afirmar pontualmente, com ações concretas, e nós temos feito. E também usar a nossa poesia, usar as nossas crônicas para escrever os direitos dos cidadãos, os direitos das famílias, os direitos da criança, como muito bem o Anselmo introduziu. O livro 52 Sussurros da Avó é um projeto que foi um bocado difícil de escrever, porque eu fiquei mais de quase 20 anos sem escrever contos, sem escrever crônicas ou fábulas. Entretanto, eu senti que devia voltar a escrever. Eu escrevi essas narrativas quando era muito mais jovem. Então, retomar a prosa foi muito difícil.
Eu tive que consultar muito, tive que ler muito, tive que reaprender a escrever, porque eu até escrevia prosas mais com estilo poético. E na interação, como eu disse antes, com escritores moçambicanos e de outros pontos, de outros países da CPLP, fui reaprendendo técnicas e decidi que devia lançar um livro de contos e fábulas. Fui escrevendo na perspectiva de qualquer dia selecionar os textos para compor o livro. E quando decidi contabilizar os textos que eu já tinha, para quem tinha ficado 15, 20 anos sem escrever contos e fábulas, eu já tinha escrito mais de 60. Então ficou aí o dilema. Quais é que eu vou escolher para compor o livro? Porque todos os textos eu gostava, agradavam-me tremendamente. E apareceu uma ideia em certa madrugada, em que tive insônias e estava a pensar nesse projeto. E o que aconteceu foi eu contabilizar as semanas do ano. E verifiquei que o ano tinha 52 semanas. E eu recordei-me dos tempos de mais novo, em que os nossos avós, os nossos pais contavam histórias para a família, à volta da fogueira, ou na varanda, ou na sala, em que o chefe da família contava uma história e todos os outros comentavam, para ver se tínhamos todos percebido. Isso já não acontece. As famílias já não todas a correr. Às primeiras horas do dia, os filhos vão para o colégio, os pais para o trabalho, voltam no final do dia, todos cansados, só querem jantar e descansar. E eu disse, então, vou propor aos meus leitores o retorno do À Volta da Fogueira. Compus este livro propondo que o chefe de família lesse um conto por semana, num dia em que todos estivessem em casa e todos comentassem. E, ao terminar a leitura do livro, teríamos completado as 52 semanas do ano. E foi assim que compus este projeto e dei o nome. Por que Sussurros da Avó? Porque aquilo que eu escrevo é baseado no que eu ouvi a minha avó, o meu avô contarem, os meus pais e outras pessoas mais velhas da minha comunidade. Então eu quis homenagear os meus avós e quaisquer outros avós, quaisquer outros adultos da nossa sociedade, porque há uma tendência de os adultos, dos idosos, serem deixados de lado. Há uma tendência de pegar nos idosos, colocar nos asilos, quando os filhos têm capacidade de mantê-los nas suas casas e oferecer carinho. Então, também estou a reclamar os direitos dos idosos de estarem dentro da família para contarem à família o que foi o passado, porque saber deste passado permite que a gente caminhe melhor no presente e a gente possa definir como é que vai ser ou como é que pode ser o nosso futuro. É preciso resgatar os valores da família para que a família se perpetue. Porque se a família morre, a sociedade morre. Não vamos ter uma nação. Vamos ter um aglomerado de gente num território a degladiar-se uns contra os outros, sem princípios nenhuns, todos querendo ganhar, ninguém querendo partilhar. Assim nasceram os 52 sussurros da avó. Muito bem. É interessante a colocação da forma com que o Rei Mataca mencionou, também sobre a questão dos idosos. Ali, o país do continente africano, eles valorizam bastante a questão de dar a voz, né, ouvido e o aprendizado dos idosos. Há países que priorizam, né, a questão do idoso porque são pessoas culturais, né, de raízes culturais
e vivas, né? Então, para que a sua cultura, né, continue viva, é preciso ouvir e ter a participação dos idosos. O Mataca, ele traz, né, colocação ali uma colocação feita pelo Hélio, né, ele traz um resgate de que havia um pouco se perdido nessa atenção de um resgate ali da região para que as pessoas possam mais publicar, para que desperte, né, foi um despertar de um interesse para as questões da sua nação através da poesia, da arte, da dança, de tudo que nós estamos mencionando. Vai aqui o meu boa noite também para o Mito Malate, né? O Hélio está participando muito, falou que é muito bom conversar e participar com o Mataca, porque ele é praticamente uma aula cada vez que nós participamos, é uma pessoa de bastante conhecimento, né? Traz ali muito conhecimento sobre, sobretudo, a literatura, a escrita, né? E principalmente as suas raízes culturais. E é isso. Queres falar um pouco, recitar um pouco de poesia? Se separou? Sente-se à vontade para estar fazendo. Muitos participantes no Brasil também. Queremos ouvir um pouco de prosa, poesia do doutor, né, mas chamado aí do Rei Mataca, sétimo. Pode recitar, esteja à vontade. Caso tenha separado, esteja à vontade. O Anselmo surpreendeu-me. Eu não preparei. Enfim, mas vamos lá. Vamos assumir esse desafio. Ok. Eu não vou trazer neste momento uma poesia, mas vou propor um texto dos 52 Sussurros da Avó. É uma fábula. Eu espero que todos me estejam a ouvir bem. E esta fábula tem como título Tréguas. E é a fábula que abre o livro. E diz assim: Era uma vez o vento e a flor. O vento percorreu mundos, voou sem destinos, se amargurou sem causa e destruiu o que encontrou pelos caminhos por onde passou. A flor, no seu pequeno universo, cantava calada com a voz da beleza e a luz do seu perfume. Certo dia, o vento raivoso se aproximou da flor, soprou sem delicadeza e feriu as suas pétalas perfumadas. Dolorida, a flor pediu: Não me firas mais, ó vento zangado. Não me firas mais porque mal nenhum te fiz. Não me firas mais e siga o teu caminho. E a flor chorou. As suas palavras, regadas de dor, mas vestidas de paz, rasgaram as forças do vento. Só restou uma brisa suave que pediu perdão antes de viajar no tempo, assobiando arrependimentos. Então disse a flor: Ó vento, antes de partires, dê-me um abraço. E se abraçaram, o vento e a flor. Do abraço silencioso, a flor ficou mais fraca. Do abraço silencioso, a flor ficou mais fresca e o vento ficou perfumado, porque eles trocaram de almas. Obrigado. Maravilha, muito, muito bom. Usando aí algumas metáforas de uma forma muito, muito interessante.
o Hélio perguntando ali sobre o primeiro texto, eu acho que ele conhece aí os textos, né? Então, todos ouvindo, o Eduardo Pérez participando, muitos participantes nessa noite dessa região, acredito Moçambique, Angola, todo o continente, bastante participação. Daqui a pouquinho nós vamos para um intervalo, que é o patrocínio oficial, né? E aí nós traremos também alguns outros assuntos e reforçaremos também a questão da causa, né? A causa pela qual foi levantada, para que todos possam efetivamente participar. Tá? O Hélio falando muito aí sobre o poema, todos parabenizando, todos muito felizes, o Eduardo e várias pessoas aqui também no Brasil. Boa noite, Mari, boa noite a todos, a toda a equipe, né, que tem proporcionado, tem feito aí com que tudo surgisse de uma forma a qual seja satisfatória para todo mundo. Então, nós vamos aí para um intervalo, tá? Aí você pode tomar uma aguinha, poucos minutos, nós já voltamos, que é o nosso patrocínio oficial. Esse aqui é um óleo de banho, ele é feito com óleo de semente de uva, ele tem um perfume maravilhoso, tanto é que você usa após o banho, você não precisa usar outro perfume, porque ele já tem uma fixação muito forte e você fica perfumado por dia todo. Ele é feito de semente de óleo de uva, ele hidrata a pele, rejuvenesce, a tua pele se fica super macia. É muito bom e o perfume é maravilhoso. Eu tenho também esse sabonete aqui, que é de quartzo, de cristais. Ele é um sabonete também maravilhoso para a pele, ele hidrata a pele e ele também tem uma leve esfoliação, tá? Ele é muito bom. E também eu tenho esse aqui que é de babosa, feito de babosa. Ele é um sabonete bem natural, ele também deixa a pele maravilhosa, pele que está com irritação, ele ajuda a hidratar também a pele. E protege a pele, né? Ele é muito bom, você pode lavar até teu cabelo com ele, porque ele também fortalece por ser de babosa. E o outro que eu tenho é esse esfoliante e hidratante. O que ele faz? Você toma banho normal, depois do banho você vai passar ele é bem hidratante, ó, o cheiro dele é maravilhoso, você passa na pele, ele tem um olhinho, ele vai esfoliar a pele, e depois que você passar bem, fazer movimentos circulares, você enxágua ele. Não precisa passar hidratante, porque ele tem uns componentes bem hidratantes e a tua pele fica maravilhosa. Você sai do banho já com a pele com esfoliação e já a pele bem hidratada. Eu sou Sônia Mara. Eu sou Sônia Mara, sou modelo e uso todos esses produtos na minha pele. E a minha pele é excelente. Estamos de volta, então vocês viram aí a parte de patrocínio sobre as questões do uso natural, né, para a nossa saúde, com a modelo brasileira aqui, Sônia Mara, que tem participações em filmes aqui no Brasil, né, e tem uma carreira bem, né, consolidada. Vocês ouviram Sônia Mara Niederauer, tá? E falando também, aproveitando, já falando sobre As Rosas Falam. As Rosas Falam faz parte desse projeto com o continente africano, para que a gente possa, assim, juntamente com a embaixadora Gogita Diogo, que está, né, no Brasil, mas logo também vai para a região ali de Angola e todo o continente, ela que é conhecida, né, então ela está também nesse projeto, ela é embaixadora, né, também publicando seus livros, né, um grande abraço a todos e que Deus, né, possa estar abrindo os caminhos para que esse projeto vá cada dia mais longe. Estamos também
aberto a questões dos escritores aqui no Brasil, para que também dê as mãos a esse projeto e também adquira os livros da Diogo Nolita, né, e nós podemos, assim, cumprir, né, partes, né, a gente não tem aquela condição total, né, mas cada um fazendo um pouco, tudo se torna bem maior. Vamos falar um pouco de antologia, poemas. O que você acha mais interessante agora? Anselmo, comentando um bocadinho sobre antologias, uma das em que participei é a antologia Pontos e Versos, de uma comunidade de autores brasileiros, como a origem do projeto, e esta comunidade chamou, em anúncios internacionais, autores de vários outros quadrantes. E alguns autores africanos responderam a esse chamado, e para além do Brasil participam Moçambique e São Tomé e Príncipe. De Moçambique participam dois, que é o Rei Mataca VII e o Hélio Zil de Guerra, com contos e fábulas de diversas matérias, mas de cariz social. E participo, esta é uma referência apenas. Como curador literário, eu estou a trabalhar com 40 autores e vamos, muito em breve, lançar uma antologia que é Pontes de Cidadania. É uma antologia de contos, poesia e outros estilos que versam matérias ligadas à proteção do meio ambiente. Felizmente, conseguimos chamar a essa antologia quase a totalidade dos países membros da CPLP. Infelizmente, não conseguimos juntar Timor-Leste. Tentamos muito, fizemos convites, mas não tivemos a resposta positiva. Todos os outros países que integram a CPLP participam, e é um projeto fantástico, em que cada um, com a sua técnica, fala em defesa do ambiente, em defesa do meio ambiente. E participo também em antologias mais ligadas a temáticas religiosas no sentido cristão, de modo específico. E para mim, participar das antologias é uma oportunidade para conhecer outros autores, por um lado, e conhecer outras técnicas também. Porque senão eu fico no meu universo, escrevendo a minha maneira e perdendo a oportunidade. Consegue ainda ouvir-me, Anselmo? Parece que houve uma oscilação. Então, continuando. Diga, Anselmo. Muito bem, boa noite. O Emerson Rosário está participando conosco. Boa noite, o Emerson deve ser da região dele ali. Ele está pedindo para falar sobre 52 sussurros um pouco. Ele está pedindo para falar sobre esse assunto. Mas já foi mencionado vários poemas aí, várias coisas sobre o livro, né? Mas esteja à vontade, né? O Emerson, ele também conhece, né, o Mataca, isso.
Então, então é isso. Vocês estão conhecendo aí um pouco da história. Então, eu posso responder ao Emerson de uma forma diferente. Sim. Repetindo que o 52 Sussurros da Avó é um resgate de um valor cultural, que é momentos de encontro de família para contar histórias e, por via dessas histórias, transmitir valores das antigas para as novas gerações. E, por via disso, irmos mais adiante nos nossos caminhos de vida. Enfim, agora, este livro, como disse, tem 52 textos longos, parece que já não temos muito tempo, mas eu vou propor, para não deixar o nosso internauta no vazio, eu vou propor a quem está em nossa companhia e oferecer ao Emerson, de modo específico, um poema do livro Mutepo no Poço das Almas. Então, esta é uma resposta ao Emerson e também uma oferta a quem está a acompanhar-nos. Do livro Mutepo no Poço das Almas, eu proponho o texto Escudos e Lanças. Nas guerras africanas antigas, de outros povos também, um dos instrumentos era a lança e tinha um escudo para a pessoa se defender. Então o texto é Escudos e Lanças. Para ser vencedor, é preciso ter 3 inimigos e um amigo. Um inimigo que armadilhe os dias para forçar a construção de saídas. Um inimigo que perturbe as noites para que se acredite na próxima jornada. Um inimigo que sufoque as madrugadas para que se descubra serenidade na oração. E um amigo presente que seja fortaleza no centro de alguma tribulação e um abraço na vitória celebrada. Ao Emerson Muito e a bem. todos que estão em nossa companhia. Muito bom, muito bem. O Hélio Guerra também está perguntando, ele quer saber ali na página, até mencionou a página 155, ferida errada, eu acho que é isso. Queria um pouco saber ali, mas assim, mas esteja à vontade para mencionar o que acha mais fundamental, né? Daqui nós temos ainda alguns minutos, não tem problema se avançar um pouquinho, mas nós temos alguns tempos também para poder mencionar o que você achar aí de mais interessante de fazer aí a sua ressaltar, né? O 52 Sussurros da Avó foi lançado no ano passado e certamente o Guerra comprou o livro e ele está a acompanhar a conversa com o livro nas mãos. A ferida errada fala da verdade versus falsidade. Trata-se de um homem que se feriu, foi ao hospital, mas no lugar de dizer ao enfermeiro que a dor que ele tinha estava no joelho esquerdo, porque ele teve uma contusão, não propriamente uma ferida, teve uma contusão. E no lugar de dizer que a dor estava no joelho esquerdo, foi dizer que estava no joelho direito. E o técnico de saúde aplicou a devida medicação, fez alguma massagem no joelho direito, mas o joelho sofrido era o esquerdo. E ainda prescreveu alguns fármacos para que ele tomasse. À saída do hospital ou do centro de saúde, esse homem
jogou fora, deitou fora os medicamentos e foi-se embora para a sua casa, com uma massagem feita no joelho errado. E o joelho contundido, que não foi tratado nem com massagem, nem com algum bálsamo, e ele não tomou a medicação, infeccionou. E por essa infecção, a coisa se agravou e a perna se foi. Então a pergunta é, por que não dizer a verdade sobre os fatos para que os fatos errados possam ser corrigidos? Então, é desta forma que o africano conta as suas histórias, traz conselhos. Os nossos avós sempre foram assim. Não disseram faça X porque Y. Eles contavam histórias, traziam animais, traziam plantas e nos faziam, aos mais novos, perceber a verdade por trás das imagens trazidas na história, através de animais ou de objetos inanimados. E é o caso da ferida errada, o joelho que beneficiou da massagem no lugar do joelho sofrido. Muito bem, muito bem. Interessantíssimo, né? Isso acontece muito às vezes, né? Essa colocação é praticamente uma metáfora, às vezes, de uma reflexão social também e tantas outras questões que acontecem. É a forma com que ele traz nos seus textos, né? Uma forma reflexiva, uma forma, assim, de levar a sua informação, né? Atravessando aí os continentes. Vocês hoje participaram, vocês estão participando com Jorge, que chamam Rei Mataca VII, Orlando Jorge Massengana, que é moçambicano, né, ali de Moçambique, né, da região. Ele que trouxe, e também estamos com as portas abertas. Futuramente ele provavelmente vai estar aqui conosco de novo, né, daqui a alguns meses, também falando sobre o seu lançamento. Hoje nós não conseguimos conversar sobre os projetos futuros, né, por questão do tempo, também demanda de tempo, porém, ficou muito bom, porque a visibilidade está boa, todos conseguiram participar, né, então teremos outras matérias igual a essa, né, aqui com o Mataca, tá bom? Então, muitos participaram essa noite, você que participou, compartilhe, é muito importante que você compartilhe esse programa, tá? Para que chegue, né, que tenha o seu total, né, cumprimento de chegar onde precisa chegar, para a valorização das obras do continente africano, muito mais ainda para os setores de órgãos legislativos competentes, para que possa dar, assim, uma atenção a essa nação ali, esse continente enorme, né, com vários países ali. O que acontece é que também queremos, assim, uma atenção especial no cumprimento da legislação universal dos direitos da criança e direitos humanos. Lembrando, vou mencionar novamente, as Rosas Falam. Participe e estaremos, assim, também levando, né, de uma forma, assim, fraternal. Está aí o convite oficial também para o mês de março, e de uma forma fraternal estaremos dando o nosso apoio, né, a esse continente. Então, vocês, nessa noite, participaram, né, essa tarde aqui no Brasil, à noite ali para eles, participaram com Orlando, né, chamado aí carinhosamente pela sua região do Rei Mataca, Orlando Jorge Massengana. Ele é locutor, jornalista, advogado, escritor, uma carreira belíssima. Deus abençoe a todos que participaram. Deus abençoe você que deixou ali a tua mensagem também. Deus abençoe esses escritores, né? Esses que ainda também não conseguiram publicar, mas que possam publicar, né, os seus livros, né? É uma região bastante difícil e precisam ser todos os livros publicados, né? A satisfação do escritor é ter o seu livro publicado.
Então, assim, Deus abençoe a todos, a essa nação, né, a nação brasileira, aqueles que estiverem engajados conosco no projeto. Em São Paulo temos o João Vitor, né, a embaixadora Noguita também participa. Enfim, um grande abraço à presidente da IAP Brasil e Intercontinental, que deu essa possibilidade para que nós possamos estar fazendo tudo isso. As últimas perguntas aqui para o Rei Mataca: o que é a felicidade? A questão é complicada, mas eu vou trazer uma figura que eu penso que o Anselmo vai perceber, quem está em nossa companhia. Para mim, a felicidade é ver os meus filhos sorrirem. Isso implica criar todas as condições para que eles possam sorrir. Desde a proteção, desde a casa, o seu vestuário, a sua escola, a sua preparação para a vida. Se os meus filhos puderem sorrir, eu sou um homem feliz. Muito bem. Então, vocês estão aí com as últimas, né? As últimas palavras aí, né, do Rei Mataca. E fiquem com Deus a todos, né? Lá para eles, a todos os escritores, todos os ouvintes, uma boa noite, que através da poesia, da arte, possa, assim, iluminar e atravessar todos os continentes, né, a fim de chegar onde cada um deseja, que o cumprimento do coração de cada um possa cumprir. Você que está nos ouvindo, participe, né? Participe, 5, 10 reais, o que você doa é importante para essa região, né? Que em breve a Noguita vai estar retornando para lá e depois vem novamente. E fica desde já os meus agradecimentos a todos da rádio, todos que proporcionaram a esse continente enorme ali do povo, dos irmãos, né, da região do continente africano. Muito agradecido mesmo pela participação, né, do Jorge, Orlando Jorge, doutor, né, e aguardamos novamente, né, lá para frente, né, uma participação maior, né, as portas estão abertas para todos, né, chame os escritores para que participem conosco aqui, né, pelo Intercontinental Escritores Poetas. Tá bom? Deus abençoe a todos. Uma boa tarde no Brasil. Boa noite ao povo do continente africano, dos irmãos africanos. A todos, uma boa noite. Quantos beijos serão necessários para que todos saibam amar? Quantos pássaros devem voar até a tempestade dissipar? São somente flores ao vento, são flores ao vento. Quantas notas vamos tocar entre os acordes e o tempo?